João, texto bem conhecido da palavra de Deus. João, capítulo de número 4. Inicialmente vamos ler o verso 13 e o verso 14. João, capítulo de número 4, versículo de número 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que a tua graça nos concede. Pedimos que tu venhas falar conosco por intermédio da tua palavra. Vem nos alimentar, vem nos edificar, ilumina nossa mente, Senhor, e aplica no nosso coração a tua poderosa palavra. Suplicamos a tua bênção, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Todo ser humano precisa de Jesus, não importa a idade, o sexo, a classe social, a cor da pele. Todo ser humano necessita de vida plena, de vida eterna, de vida abundante, a vida que só Jesus é capaz de conceder. O Evangelho de João, ele fala-nos muito sobre essa necessidade. No capítulo 3 de João, nós vemos um homem chamado Nicodemos, um homem bem instruído, respeitado pela sociedade, um homem religioso, mas ele precisava de Jesus. Ele precisava ter um encontro com Jesus. E o capítulo 3 de João descreve-nos exatamente esse encontro que Nicodemos teve com Jesus e que transformou a vida dele, e que através de Jesus ele recebeu o novo nascimento. O capítulo 4 vai mostrar também outra pessoa que necessita de Jesus, e o próprio Jesus toma a iniciativa para encontrar-se com a chamada mulher samaritana. Bem diferente de Nicodemos, ela não tem nome, não se descreve muito a posição dela na sociedade. Ela é bem diferente da posição de Nicodemos, do respeito que Nicodemos tinha na sociedade. Ela é uma mulher, socialmente falando e religiosamente falando, contrário a Nicodemos, mas como Nicodemos, ela também necessitava de Jesus, porque todo ser humano necessita de Jesus. Nicodemos necessita de Jesus, a mulher samaritana necessita de Jesus. Todo ser humano precisa ter um encontro com Jesus, não importa o status social, não importa, a história, enfim. E o capítulo 4, meus amados irmãos, vai descrever este encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. E nós vamos meditar nesse trecho precioso da palavra de Deus, e que mais uma vez o Espírito Santo esteja se utilizando dessa porção tão preciosa da palavra, e que possamos ser edificados, alimentados com a palavra de Deus registrada neste texto de João, capítulo de número 4. A narrativa, ela vai do verso 1 até o versículo 42, que fala da mulher samaritana. Essa narrativa, ela pode ser dividida em 5 partes. Na primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 9, nós temos a descrição do encontro. É quando Jesus encontra-se com aquela mulher. Vamos ver então esse primeiro momento da narrativa, o encontro, verso 1 ao 9. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, estou lendo o verso 1 do capítulo 4, verso 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Verso 3, deixou a Judeia,
retirando-se outra vez para a Galileia. Então Jesus resolve deixar a Judeia, pelos motivos apresentados nos versos 1 e 2, e se dirige para a região da Galileia. No verso 4 nós lemos assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então o texto diz que era necessário que Jesus atravessasse Samaria. E aí surge a pergunta: era-lhe necessário? Primeiro, talvez porque era o caminho mais comum, era o caminho mais rápido, era o caminho mais próximo. Então o texto está dizendo, era necessário porque era o caminho comum, era o caminho mais rápido, mas por tudo o que vai acontecer, nós iremos claramente perceber que era necessário, sim, porque Jesus tinha um encontro salvador com aquela mulher que estava exatamente na província de Samaria. Era necessário porque era necessário porque fazia parte da ação soberana de Deus, Jesus encontrar-se com aquela mulher. No verso 5, a narrativa continua dizendo que Jesus então chega à cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e ali havia uma fonte, a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, cerca de meio-dia. Jesus está cansado. Esse versículo é um versículo muito precioso, irmãos, porque nos revela uma importante verdade doutrinária a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. Ele é divino e humano. E aqui claramente percebemos a humanidade de Jesus. Ele, como qualquer ser humano, ele está cansado. Ele precisou, como a gente se cansa e precisa sentar numa sombra, tomar um copo d'água. O Filho de Deus torna-se o Filho do homem. O Verbo se faz carne para promover salvação, para trazer saúde e vida para aquela simples mulher. Então o texto diz que Jesus senta-se ali na fonte de Jacó. E então, no verso 7, veio uma mulher samaritana tirar água. E aí Jesus estabelece uma conversa com aquela mulher, naquele lugar tão simples, um lugar informal, não era uma sinagoga, não era um templo, era apenas um lugar onde as pessoas paravam para retirar água. Jesus não perde a oportunidade de estabelecer uma conversa abençoadora. E isso, abrindo um parêntese aqui, é um princípio para nós, Ou seja, Jesus aproveita as oportunidades para trazer bênção às pessoas nos momentos mais simples da vida. Nesse momento, Jesus então, no verso 7, começa uma conversa com aquela mulher, no momento em que ele diz assim, dá-me de beber. Então ele pede a ela água. A gente vai perceber que Jesus começa essa conversa porque o objetivo da conversa, acima de tudo, é promover sobre a vida daquela mulher a bênção da vida verdadeira, da vida real. E aí quando Jesus pede àquela mulher água, ela fica assim espantada, porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos, e sobre hipótese alguma um judeu tomaria água num copo de água que foi utilizado pelo samaritano e vice-versa. Então ele estava pedindo para que ela enchesse o copo d'água e desse a ele. Então isso era para aquela mulher, isso era uma coisa assustadora, de Jesus estar falando com ela e pedindo a ela um pouco de água, de maneira que vejamos a reação dela. Então lhe disse a mulher samaritana, verso 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não se dão com os samaritanos.
É interessante, irmãos, a maneira como Jesus trabalha. Cada encontro de Jesus, ele age de uma maneira particular. Veja que quando ele encontra-se com Nicodemos, o tema da conversa, a abordagem que ele faz é uma muito específica. Já com essa mulher é outra. Ele pede água. Ou seja, isso mostra um princípio maravilhoso a respeito do agir de Jesus. Jesus, irmãos, ele trabalha conosco de maneira pessoal, né, particular. Ele sabe como fazer. Ele sabe como nos atrair para si, né? Ele sabe como agir em nosso favor. Ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a nossa situação, ele sabe o estado do nosso coração. Ele trabalha de maneira pessoal, particular, e é isso que ele está fazendo aqui. Ele está tratando desta mulher de maneira muito pessoal, de maneira muito particular, a partir daquela realidade, a partir daquela situação, a partir das necessidades que ele já reconhece que ela tem. E aí nós temos o primeiro ponto da narrativa, que é a descrição do encontro. Mas, em segundo lugar, a partir do versículo de número 10, Jesus oferece então à mulher água. É a oferta. O segundo ponto aqui da narrativa, verso 10 ao 14. Veja como Jesus fala com ela. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está oferecendo àquela mulher a bênção das bênçãos, né? A bênção de receber dele a água da vida. Jesus afirma: tu lhe pedirias e ele te daria. Se tu entendesses, como Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha, irmãos, que frase maravilhosa. Tu lhe pedirias e ele te daria. Ela está diante daquele que é capaz de dar a bênção das bênçãos. Ela está diante daquele que é capaz de efetuar o milagre dos milagres. Receber a água viva, que é um símbolo da ação do Espírito, do conhecimento de Deus, da presença do Espírito, do poder purificador do Espírito Santo. É isso que representa a expressão água viva. Não é meramente uma água material, uma água fresca. É diferente. O que Jesus tem para dar, o que Jesus tem para oferecer, não é meramente carnal, mundano, material. É vivo, é eterno, é espiritual, é poderoso. Está diante dela o Filho de Deus, o Emanuel, o Todo-Poderoso, aquele que sendo Deus se fez gente, se fez homem, para possibilitar na vida de seres humanos a ação da vida, a vida abundante, o poder da graça, a transformação que vem de Deus. Ele oferece então àquela mulher a água espiritual, a vida eterna. Jesus é o próprio manancial dessa água, águas que purificam. Um comentarista bíblico, comentando esse versículo, ele diz: água viva, esta metáfora, ela fala de Deus e sua graça, do conhecimento de Deus, da vida, do poder transformador do Espírito Santo. Essa é o significado da metáfora. Por isso que Jesus diz algo maravilhoso para essa mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te fala, que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos repetir essa última frase do verso 10, por favor. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Pode ser mais forte?
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que ela teria para apresentar? Necessidade. Tu lhe pedirias. E o que é que ele tem para oferecer, irmãos? Graça, dádiva. E ele te daria. É o verbo dar, ou seja, expressa graça, bondade, não é salário, não é mérito. Ninguém, irmãos, nem Nicodemos, nem essa mulher, nem eu, nem você, merecemos o que Jesus tem para dar. Ele dá por quem Ele é. Ele é gracioso, misericordioso, bondoso. Ele diz, eu vou te dar água viva, que aponta para Deus, a graça de Deus, o conhecimento de Deus, a vida em Deus, o poder de Deus, o poder transformador do Espírito Santo. O comentarista continua dizendo, a água promete purificação. A água é a vida eterna que satisfaz, a qual é medida pelo Espírito, que somente Jesus, o Messias e Salvador do mundo, pode prover. Que água viva é esta? É a ação do Espírito, é a dádiva do Espírito em nós, dada a nós, única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, o Espírito Santo é dado a seres humanos, e a presença do Espírito Santo de Deus em nós purifica, transforma, concede as dádivas que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A oferta, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No verso 11, a mulher não compreende o que Jesus está afirmando, irmãos. O nosso entendimento é muito limitado. Se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, não iluminar nossa mente, a gente não compreende a mensagem clara, a mensagem simples do Evangelho. O pecado nos afetou, nos impede de entender com clareza. Jesus, o mestre dos mestres, aquele que de fato sabe ensinar, está falando com autoridade, com sensibilidade, no poder do Espírito. Mas o texto diz que ela não compreende. Lembra de Nicodemos? A mesma coisa. Os seres humanos são essencialmente iguais. Porque você diz, não, é porque ela era uma mulher simples, né, não tinha muitos estudos. Mas Nicodemos era um homem estudioso, religioso, mas não compreendia também. Quando Jesus falou de nascer da água e do Espírito, nascer de novo, ele disse, eu preciso voltar para o ventre da minha mãe. Jesus disse, você não entendeu nada. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que você nasça de novo do Espírito. Nicodemos não estava compreendendo nada, porque o homem natural, irmãos, ele não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. O homem, para compreender o Evangelho da graça, a mensagem da Bíblia, ele precisa receber a iluminação do Espírito, ter o seu coração transformado. Seja ele um alfabeto ou um analfabeto, um doutor ou um leigo, todo homem necessita da operação do Espírito, da iluminação do Espírito, para que ele comece a ver o que não via, entender o que não entendia. Ela diz, Senhor, depois que Jesus oferece água viva, ela diz, Senhor, tu não tens com que atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Dizendo, que água viva é essa, Senhor? Eu não estou vendo aí nenhuma corda, nenhum balde aí para tu tirar essa água. Jesus não estava falando do que era material, natural, mundano. Jesus estava falando do que era sobrenatural, espiritual, divino. Meus amados irmãos, como Jesus precisa ter paciência conosco, e graças a Deus que Ele tem. Ele tem paciência com Nicodemos, Ele tem paciência com essa mulher, porque de maneira muito simples e muito paciente, Jesus então passa a esclarecer aquela mulher, o que é a natureza desta água, o que é que Jesus oferece. No verso 13 e no verso 14, falou-lhe Jesus,
Quem beber desta água, tornará a ter sede. Jesus está dizendo, olha, quem beber desta água aí desse poço, vai voltar a ter sede, porque essa água é material, é natural, é física. Quem beber desta água volta a insatisfação, a sede. Porque aquilo que o mundo oferece, as coisas da terra oferecem, elas não satisfazem plenamente. Elas não trazem plenitude na alma, vida eterna, vida verdadeira. Você vai continuar voltando ao poço. Você vai continuar necessitado. Porque as coisas materiais, físicas e mundanas, elas não satisfazem plenamente. Elas não realizam para a eternidade. Por isso que Jesus diz no verso 13, se tu tens, verso 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso não é uma água física, irmãos. Isso não é uma água material. Isso é uma metáfora que aponta para a ação de Deus, da operação do Espírito Santo, que traz satisfação para a alma, contentamento para a vida, presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Esta água, sim, ela vai trazer satisfação, contentamento, plenitude de alegria. Se você beber desta água, desta verdade que eu estou te revelando, de minha obra, dos benefícios da salvação, que só Jesus é capaz de conceder, esta obra, esta pessoa divina, Jesus Cristo, é capaz de saciar as nossas sedes. As sedes da alma não são saciadas com as coisas que esse mundo oferece. Tem gente, irmãos, empanturrando a alma com as coisas que esse mundo oferece. E quanto mais eles consomem, mais sede, mais vazio, mais angústia. Mesmo sendo ricos ou pobres, procuram saciar esta sede. E a vida fica mais vazia, porque a alma só é preenchida e encontra real satisfação e verdadeira alegria com a presença da água viva, que é Jesus, o príncipe da vida, que é o Espírito Santo purificador e regenerador. Ele diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É uma dádiva dele. É por graça que ele oferece esta água poderosa. É a vida que ele pode conceder. É o Espírito que ele pode nos dar. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Veja que ele diz, quem beber, não é só quem ficar olhando. Não é só quem sabe. Tem gente que sabe e não bebe. Tem gente que olha e não bebe. Não basta saber, não basta olhar, é preciso beber. É preciso receber, é preciso experimentar. Tem gente que já sabe dessas verdades há muito tempo, mas elas ainda não desceram para o coração. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, que nesta noite você não apenas saiba, você não apenas ouça, você não apenas veja, mas que você experimente com a alma, recebendo do Senhor vida abundante, vida verdadeira, vida perdoada, vida liberta, vida que encontrou real alegria, verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade, que as coisas deste mundo jamais darão. Mesmo que você continue indo à fonte que este mundo oferece. Como disse o profeta Jeremias, no capítulo de número 2, no versículo de número 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Só o Senhor é este manancial de águas vivas. Não deixe o Senhor
Volte-se para o Senhor, só nele há um manancial de águas vivas. Ele continua no verso 13, dizendo: cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O que esse mundo oferece são cisternas rotas, água estragada, água saloba, né, que fala? Salgada. E quanto mais você bebe, mais sede você tem. A água que o Senhor oferece é doce. Por isso que o salmista no Salmo 19, ele diz: são doces como o mel e o destilar dos favos. Mas essa experiência só tem quem de fato bebe, conforme ele diz no versículo de número 13 e 14, conforme nós lemos em João, capítulo de número 4, versículo de número 13 e versículo de número 14. Esse verso 14, irmãos, quando ele diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água se torna uma fonte, ou seja, ela não vai estagnar, ela vai ser transformada numa fonte a jorrar. E fonte é uma coisa que, quanto mais água você tira, mais água tem, né? Todas as águas minerais, né, que nós tomamos, elas vêm de fontes. E quanto mais se tira, mais se produz água, porque não é apenas um lago, um açude, é uma fonte. Então é isso que ele está dizendo: o Espírito Santo, a presença de Deus em nós como água viva, é uma verdadeira fonte de vida abundante, vida verdadeira. Esse texto se parece muito com o que está em João 7. Veja aí na sua Bíblia, o texto que nós lemos inicialmente. Olha o que Jesus diz. João capítulo 7, versículo de número 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem que ir a Ele. Ele é um manancial de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um copo, não é um balde, são rios de águas vivas. Pois isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele explica a metáfora: que água viva é essa? Que fonte de rios é a presença do Espírito? No capítulo 4, a metáfora é citada, mas na medida que a gente vai lendo a Bíblia, comparando Bíblia com Bíblia, a gente vai entendendo o que significa esta água viva. É o conhecimento de Deus, é a presença do Espírito em nós, que purifica, santifica, satisfaz. Que nenhuma outra coisa que este mundo ofereça é capaz de promover isso, senão o Senhor. E Ele está oferecendo. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus, irmãos, que ofereceu esta água viva, esta obra poderosa, aquela mulher, Ele continua fazendo isso através de sua palavra nesta noite. E quem sabe Jesus resolveu estabelecer um encontro nessa noite. A terceira parte da narrativa, Jesus vai mostrar agora a exigência. A primeira parte foi o encontro. Jesus foi ao encontro daquela mulher, era necessário passar por Samaria. Jesus vai ao encontro de pecadores, irmãos.
Como está escrito em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi Jesus que marcou o encontro com aquela mulher. Ela nem sabia o que aconteceria naquele dia, porque o Jesus soberano resolveu buscar, resgatar aquela vida. Jesus é soberano, irmão. Se temos o que temos e se somos o que somos espiritualmente, não é porque eu tomei a iniciativa, nós tomamos a iniciativa, não. Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou, Ele nos encontrou. Ele estabeleceu um encontro. Você já teve esse encontro com Jesus? Mas ele não só se encontra com aquela mulher, ele ofereceu água viva, vida plena, vida eterna, vida abundante. Mas em terceiro lugar, Jesus estabelece aqui a exigência. A exigência é a terceira parte da narrativa, do verso 15 até o verso 19. Jesus mostra o que fazer para beber desta água. Jesus primeiro ofereceu a água, a vida, a obra. Mas em segundo lugar aqui ele vai dizer o que precisamos para beber desta água. De certa maneira, João capítulo 7, versículo 37 já respondeu isso. Quando diz, no último dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim. Ou seja, quem é que bebe desta água, quem é que desfruta destas bênçãos na vida, de maneira profunda e real? Os que creem em Jesus. O que é que precisamos para desfrutar de todas estas dádivas maravilhosas? Crer em Jesus, voltar-se para Jesus, reconhecer que só em Jesus há vida plena, a vida real, vida abundante. Ele sim, e somente Ele é um manancial de águas vivas. Enquanto eu estiver preso aos poços que este mundo oferece, eu não desfrutarei de vida plena, vida abundante. Essa é a primeira exigência, é crer em Jesus, é voltar-se para Jesus, é ouvir o oferecimento da graça, mas não só ouvir, beber, receber, experimentar. Diga amém. Crer em Jesus. Mas em segundo lugar, é o que Jesus enfatiza na vida desta mulher. É preciso arrepender-se de seus pecados. Porque o que Jesus vai trabalhar aqui com essa mulher é exatamente esse conceito, essa verdade, de que ela precisa crer nessa mensagem, mas para que ela beba e receba na sua vida esta realidade poderosa, ela precisa primeiro crer que Jesus é esta água viva, mas em segundo lugar ela precisa arrepender-se de seus pecados. A gente vai ver isso na narrativa. Veja o que acontece no verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela pede a água. Aí o que é que Jesus vai dizer? Vai chamar teu marido e vem cá. A pergunta parece que não tem muito a ver com o que ela está falando. Não é que ela está dizendo: me dê da água. Não tem muito a ver. Eu quero essa água. Aí diz: vai buscar seu marido. Aí você pergunta: mas o que é que tem a ver o pedido com a resposta? Tem tudo a ver, irmãos. Porque Jesus nos sonda e nos conhece. Jesus tem água viva para oferecer, mas para tomar dessa água a gente tem que abandonar os pecados, se arrepender. Não pode estar numa fonte, em duas fontes. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, a fonte. Só bebe da fonte que é o Senhor quem abandona o pecado. E o que é que vai acontecer aqui nessa narrativa? A gente vai descobrir que esta mulher está quebrando o 7º mandamento. Ela está vivendo em adultério. E Jesus revela essa situação da vida dela. Não é para humilhá-la nem envergonhá-la, é para levá-la ao arrependimento, para que ela entenda que precisa tomar desta água, porque somente a água que procede de Cristo é capaz de purificar e de santificar. Mas para tomar desta água eu tenho que reconhecer a minha sujeira, o meu pecado, a minha enfermidade. Disse-lhe Jesus, verso 16: vai chamar seu marido? Ao que ele respondeu a mulher, verso 17: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido.
Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela estava com um marido e outra. O que é que Jesus está querendo mostrar, irmãos? Que para tomar dessa água, é preciso reconhecer os pecados, confessar, porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mesmo para aquela pecadora, talvez discriminada por todos. Alguns entendem aqui que ela ia naquele horário porque as mulheres honradas não estavam na fonte, que era a 6ª do dia, meio-dia, o sol mais quente do dia. Alguns entendem que ela ia exatamente porque ela era uma mulher de má fama, então ela não queria se encontrar com ninguém. Mas Jesus quis encontrar-se com aquela mulher para transformar a vida dela, perdoar os seus pecados, mudar a sua história e fazer com que ela recebesse água viva, água purificadora, vivificadora. Recebe desta água, desfruta destas bênçãos, aqueles que creem em Jesus e que reconhecem a sua necessidade e que confessam os seus pecados, mas não entram em desespero, não entram em pânico, voltam-se para Jesus e sabendo que nele há perdão, purificação, misericórdia, graça transformadora. E ela reconhece isto. Ela reconhece que o que Jesus está falando é verdadeiro. Porque no verso 19, ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela não diz, tu és um caluniador, tu estás me difamando. Ela é humilde, ela reconhece que o que ele está dizendo, ele fala como um profeta, ele fala a verdade, ele é boca de Deus. Ela creu. Ela arrependeu-se dos seus pecados. Amém, meus irmãos? A partir do verso 20, nós vamos ver, até o final da narrativa, os frutos de um verdadeiro convertido. Os frutos daquele que não só sabe da água, viu a água, mas bebeu desta água. Os frutos daquele que realmente creu em Jesus de todo o coração e recebeu de Jesus perdão, porque se arrependeu, confessou, reconheceu a si mesmo como um pecador caído, mas olhou para Jesus e confiou nele como Senhor e Salvador. E o texto vai nos mostrar que o primeiro fruto da conversão é a adoração, porque a preocupação daquela mulher agora é sobre adoração. Se eu recebi a água, se eu por Jesus fui purificado, salvo e transformado, eu quero viver agora uma vida de louvor, de gratidão, de adoração. Não para receber, mas porque já recebi tanto, a palavra vivificadora, a obra poderosa, o Espírito purificador. E aí ela então entra no tema adoração. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, verso 20, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Alguns podem especular dizendo, talvez ela queria fugir do assunto que Jesus trouxe, né? Mas ela tinha dito, vejo que tu és profeta. Vejo que tu falas a verdade, tu não és um falso profeta. Portanto, é possível que essa pergunta expresse um sincero interesse de melhor entender a natureza da adoração. E a partir do versículo 21, Jesus passa a apresentar princípios de adoração. Ele vai dizer no verso 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus passa a mostrar que o mais importante na adoração não é o onde, mas é o como e quem adoramos. Não é onde adoramos, é como adoramos. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 22, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos,
Porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, não é o onde, é como. E aí Jesus passa a falar do como. Ou seja, como é que se adora? Se adora estabelecido no conhecimento. Vocês não adoram, vocês não estão adorando porque vocês têm rejeitado o conhecimento salvador que Deus tem dado aos judeus. Que conhecimento é este que Deus tem dado aos judeus? O Antigo Testamento. Deus revelou a sua obra, o seu plano redentor, através dos escritos de Moisés. Depois usou os profetas, desde Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas o que acontecia aqui, irmãos? Os samaritanos, eles eram seletivos. Eles só consideravam parte do Pentateuco. Eles diziam que parte do Pentateuco era de Deus, outra parte não. Ou seja, eles selecionavam a Bíblia. Dizendo, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eles desprezavam a revelação de Deus como um todo. E Jesus está dizendo, não há adoração aonde a Bíblia está sendo desprezada. Não há verdadeira adoração aonde o conhecimento de Deus não é obtido. E como é que a gente conhece a Deus, irmãos? Através da sua revelação. E o que é a revelação de Deus? É a palavra, é a Bíblia. É o registro inspirado da revelação. De maneira que quando eu leio a Bíblia em oração, é a voz de Deus que eu estou ouvindo, é a palavra do Senhor que me leva a conhecê-lo mais e melhor. O seu plano de redenção, os seus atributos maravilhosos, as suas bênçãos eternas. Então é isso que Jesus está dizendo. Não é o onde, é o como. E como é que a gente adora? Firmado no conhecimento de Deus, firmados na palavra de Deus. Às vezes há muito movimento, há muito barulho, mas não há verdadeira adoração, porque a adoração verdadeira é a adoração firmada na Bíblia, que é fruto de uma vida que ouve, que crê e proclama. Vocês não conhecem, por isso que vocês não adoram. E vocês só podem conhecer através da revelação. E a revelação é dada a nós através da palavra. Deus, para ser adorado, precisa ser conhecido. E a maneira de conhecê-lo é pela palavra, a Bíblia Sagrada. Sem a Bíblia, sem a palavra, teremos um entendimento inadequado de Deus. E com um conhecimento inadequado de Deus, a adoração também será inadequada. Não se adora segundo as minhas preferências. Não, eu estou sentindo. Eu prefiro assim. Adoração, irmãos, o culto não é segundo as minhas preferências, é segundo a palavra de Deus. É Ele que define a adoração. É Ele que determina como Ele quer ser adorado. Não é o meu coração. O meu coração é uma fábrica de ídolos. O meu coração é enganoso. O meu coração precisa se submeter à palavra. O mundo diz, ouça o coração. O Espírito Santo diz, ouça a Deus por intermédio da palavra. O que é que seu coração está dizendo? É o que o mundo diz. E muitos crentes estão dizendo isso. Eu preciso submeter a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas experiências, à palavra revelada de Deus. É isso que Jesus está corrigindo na vida orientando aquela mulher sobre a adoração. Vocês adoram o que não conhecem. A gente precisa adorar o que a gente conhece. Conhecemos pela palavra, pela oração, pedindo iluminação e entendimento, o dom da interpretação, porque a Bíblia é um livro espiritual, e não basta só saber ler para compreender a Bíblia, é preciso iluminação do Espírito, conhecimento de Deus que vem de maneira espiritual, não meramente intelectual. Esse é o primeiro ponto. Para que se adore, temos que conhecer quem adoramos. Segundo, Jesus diz sobre adoração. Adoração genuína, versículo 23, é feita em espírito e em verdade.
Ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Já adoram o Pai. Deus é o Pai. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse versículo aponta, para a doutrina da Trindade. E aí Jesus enfatiza também o elemento da sinceridade, da profundidade, ou seja, como é que se adora. A questão não é o onde, é o como e a quem. Se adora a Deus, por isso que precisa se conhecer a Deus, mas como se adora em espírito e em verdade. O que significa isso? Com sinceridade, com profundidade, não da boca para fora, não de maneira meramente aparente e formal. Jesus está dizendo: vem a hora, e já chegou. Que hora é essa, irmãos? É a hora escatológica, é a chegada de Cristo. Essa é a hora aguardada, é o tempo. O negócio aqui está... É a plenitude dos tempos, quando Paulo diz, em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, no kairós de Deus, no tempo certo, no tempo maduro, Deus envia seu Filho, nascido de mulher. Chegou a hora. Que hora é essa? Jesus Cristo chegou. O sol da justiça nasceu. Uma nova era foi inaugurada. A era da ação de Cristo, concretizando a redenção, retirando as barreiras que nos impedem de adorar e concedendo o seu Espírito Santo. A hora chegou, Jesus nasceu, viveu em perfeição, morreu numa cruz, foi ressuscitado, está assunto aos céus e intercede por nós. Esta é a hora da adoração. Esta é a maneira de adorar. É confiando em Cristo, é dependendo de Cristo, é conhecendo a sua verdade revelada, é adorando com fé, na dependência do Espírito, com fervor, com sinceridade, diante do Deus que conhece o nosso coração. Adorar em espírito e em verdade, disse o comentarista bíblico, é adoração centrada em Deus. Adorar em espírito e em verdade é possível apenas pelo dom do Espírito Santo. Não é na força da carne, da performance, do talento humano. Às vezes tem força, talento, mas não tem adoração, irmãos. Porque a adoração só é possível em nome de Jesus e no poder do Espírito e em conformidade com a palavra. É possível apenas pelo dom do Espírito, pelo conhecimento pessoal da palavra de Deus, Jesus Cristo, em conformidade com a sua palavra. Por isso que Jesus traz uma revelação extraordinária para aquela mulher, nos versículos 25 e 26. Quando ele diz assim: disse-lhe: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Poucas vezes na narrativa dos evangelhos Jesus é tão direto na revelação. Essa mulher ela foi privilegiada porque ela recebeu uma revelação especial da parte de Jesus, dizendo: eu sou, o eu sou está diante de ti. Creia, arrependa-se e receba vida e vida em abundância. E transforme-se agora numa adoradora. Essa é a vontade do Pai, irmãos. Esta é a obra do Pai, transformar pecadores em adoradores. Foi o que aconteceu na minha vida e creio que também aconteceu na sua vida. Éramos todos nós como Nicodemos ou como a mulher samaritana, mas Jesus nos buscou, Ele nos encontrou, revelou o nosso estado, a nossa situação, não para a nossa vergonha e desespero, mas para confiarmos somente nele e recebermos dele a bênção do perdão, da vida abundante, para que nos levantemos como novas criaturas para adorá-lo em espírito e em verdade. Este é o fruto da conversão, esta é a evidência dos que beberam da água da vida e continuam bebendo desta fonte. Eles adoram a Deus em espírito e em verdade, confiando somente em Jesus e na sua palavra. Mas o segundo fruto, o primeiro, adoração. O segundo, evangelização, testemunho.
essa mulher ela vai se tornar não apenas uma adoradora, ela vai se tornar uma missionária. Quem bebe da água viva é transformado num adorador e num evangelizador. Veja o que acontece no verso 28. Logo em seguida, quando Jesus diz, eu sou, no verso 26, eu que falo contigo, os discípulos chegam, eles haviam saído para comprar alguma coisa, comida, como diz o verso 32. E aí olha o verso 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. O que é que ela disse? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela sai, ela foi buscar o que naquela fonte, irmãos? Ela foi buscar água. O que é que ela levou? Um cântaro, um pote, para encher de água e levar para casa ou para qualquer outro lugar. Mas até o pote ela esquece, porque quem se encontra com Jesus prioriza o reino de Deus. Tudo mais se torna secundário. Ela não fica preocupada com o pote. Vão roubar meu pote. O que é que vai acontecer com o meu pote? Quem vai deixando de fazer a missão? E quantas vezes a gente age assim, preocupado com o pote, com as coisas dessa vida, e deixa de testemunhar, de evangelizar, de priorizar o reino de Deus. Ela entendeu que teve um encontro com eu sou, o Messias. Ela recebeu água viva, e o que é mais importante é que outros saibam que a água viva chegou. O Messias está entre nós, com poder para salvar, perdoar pecados, transformar vidas. Ela vai falar de Jesus no verso 28, e a partir do testemunho dessa mulher, pelo que ela disse, diz o verso 30, que aqueles homens saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os homens saem da cidade e vão ter com Jesus. Ela fala de maneira entusiasmada que convenceu aqueles homens da cidade. Ela não falou de maneira duvidosa. Talvez ela estava um pouco hesitante. Ela fala, será que ele não é o Cristo? Mas talvez pudesse ser uma pergunta retórica, porque ela sabe o que viu, o que ouviu, o que recebeu do Senhor. Ela fala de maneira sincera, mas acima de tudo ela fala de maneira convencedora. No verso 31, a narrativa prossegue dizendo assim: neste interim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Aí Jesus vai responder essa pergunta no versículo 33, 32, mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos disseram assim, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? A gente sempre tende a pensar de maneira material, mundana. Eles não compreenderam, não perceberam que há uma grande obra de salvação e de transformação estava acontecendo naquele ambiente. Aí Jesus no 34 diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo, eu estou satisfeito acima de tudo em estar fazendo a obra que Deus me mandou fazer. E dentro do contexto, irmãos, que obra é essa que Deus mandou que ele fizesse? Transformar pecadores em adoradores. Oferecer água aos sedentos. É isso que ele estava fazendo, oferecendo água aos sedentos. Promovendo perdão de pecados sobre a vida daquela mulher. Transformando aquela pecadora numa adoradora, numa mulher satisfeita no Senhor. Purificada de seus pecados, restaurada com poder. Jesus diz, a obra é prioridade. A minha comida, ou seja, o que me satisfaz acima de tudo, é fazer a vontade daquele que me enviou. De certa maneira, Jesus está dizendo aos discípulos, a partir do versículo 35, por que vocês não fazem o mesmo? Porque estão só se preocupando com as coisas materiais, comer, beber, comprar e vender. O reino de Deus, vidas. Por isso que ele diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês não conhecem tanto as estações? Vocês não sabem discernir tanto o tempo da colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede. Os campos já estão prontos para a colheita. E possivelmente quando Jesus diz isso, os homens de Samaria
estão se aproximando. Quando eles erguem a cabeça, aqueles homens estão vindo. Ou seja, olha o campo, olha as vidas que precisam da graça de Deus, de conhecerem a água viva, de ter um encontro real com o evangelho da graça e o Deus de toda graça, Jesus Cristo Salvador. Priorizem o reino. Quem bebeu desta água, quem teve um encontro com Jesus, adora, prioriza o reino, se dispõe a falar de Jesus. Eu não sei pregar, mas você sabe falar, se comunicar. Você experimentou desta água. Você não precisa ser um orador eloquente, você precisa só ser um crente transformado, perdoado e levantado pela graça de Deus. Aquela mulher, pessoa simples, com um pote na mão, buscando água, talvez trabalhasse na casa de alguém, como servindo em algum lugar, mas ela foi falar, e falar com os homens, que era uma barreira grande. Jesus diz: erga os olhos, e essa palavra é para mim e para ti, meu irmão, nessa noite. Erga os olhos, pare de olhar apenas para o mundano, material, financeiro. Levante a cabeça, olhe para Cristo, olhe para o reino, olhe para a obra de Deus, olhe para o que Jesus pode fazer através da tua vida, do teu testemunho. Erga os olhos. Há necessidades, há gente perdida, há gente sedenta. E aí Jesus mostra que os ceifeiros, o ceifeiro, verso 36, recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Ou seja, todos que estão envolvidos na obra, todos que estão envolvidos no trabalho do reino, seja o que semeia, seja o que colhe, todos são recompensados, todos são galardoados. Este Senhor, irmãos, Ele é generoso, Ele não despreza nenhum dos seus trabalhadores. Ele recompensa a todos. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena priorizar o reino, vale a pena ser usado pelo Senhor para conquistar almas para o reino de Deus. Quantas mulheres na cidade de Campina Grande estão vivendo o drama dessa mulher e precisam da água viva? Quantos homens estão como Nicodemos ou como esta mulher, em pecados, em perdição, em sujeira, em prisões? Mas há esperança para o mais vil pecador, porque há um Jesus poderoso, vivo e fiel, capaz de mudar a história, transformar vidas, perdoar pecados. Eu estou terminando com o último fruto. O primeiro fruto de quem bebeu da água viva é a adoração. Diga comigo: a adoração. O segundo fruto é evangelização, é testemunho, é levar a boa notícia para quem ainda não ouviu, esperança para os desesperados, perdão para os pecadores, libertação para os escravizados, Jesus Cristo. Mas em terceiro e último lugar, o terceiro fruto que nós vemos aqui é o fruto da comunhão. Adoração, testemunho e comunhão. No verso 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Quem se encontra com Jesus, irmãos, quer que Jesus permaneça. Os samaritanos disseram: fica, Jesus, conosco. A gente quer ouvir mais, a gente quer beber mais. Que água viva é essa? É a presença de Jesus. Que água viva é essa, irmãos? É a palavra de Jesus, penetrando a nossa mente, transformando o nosso coração. Que água viva é esta? É o poder do Espírito nos vivificando. Ele não quer ter um encontro casual, passageiro. Eles dizem: fica conosco. Meus irmãos, Jesus ficou 2 dias com os samaritanos. Lembra que havia uma barreira grande? Jesus quebra a barreira. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus abençoou aquela mulher de má fama, transformando aquela vida. Jesus visita a casa também daqueles homens de má fama. Jesus alcança os menos prováveis. Eram os menos prováveis, não eram os mais prováveis, como talvez o Nicodemos, que ele também alcança. Mas até mesmo os menos prováveis. Talvez eu e você éramos os menos prováveis, mas Jesus foi ao nosso encontro e nos transformou e nos abençoou.
quem tem um encontro com Jesus, deseja comunhão com Jesus. E no verso 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós agora temos experimentado, a gente não só sabe de ouvir falar por terceiros. Eles não terceirizaram a fé, eles disseram: nós, por nós mesmos, nós temos visto. Esse é o verbo que ele usa, né? No verso 42, me ajudem aí. Nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele é o Cristo, como ela disse no início. Ele é o Messias. O Cristo, o Messias, é o Salvador do mundo, porque Ele tem água viva para oferecer. Meus amados irmãos, alegremos-nos, porque um dia Jesus foi ao nosso encontro. Ele não só foi ao encontro daquela mulher. Jesus entendeu que era necessário ir ao meu e ao seu encontro. Alegre o seu coração, porque um dia Jesus foi ao seu encontro e lhe ofereceu o mais necessário, que é água viva, presença do Espírito, perdão de pecados, vida transformada. Conte as bênçãos, diga quantas são, e a maior delas é que Jesus foi ao nosso encontro e nos concedeu vida e vida em abundância, perdão, satisfação, vida eterna. E Jesus continua indo ao encontro, e Jesus continua oferecendo desta água. Por isso que eu insisto em dizer, irmãos, quem sabe nesta noite, por intermédio da palavra, Jesus está manifestando a sua presença e indo ao encontro de alguém nesta noite. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele é Deus de propósito, Ele é Deus que não perde a viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já bebeu desta água viva, adore ao Senhor. Se você já bebeu desta água viva, testemunhe do Senhor. Diga como disse Paulo: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar minha vida. Eu me envergonho do pecado, das sujeiras desse mundo, mas eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo, de dizer: eu me encontrei com Ele, Ele encontrou-se comigo, Ele veio ao meu encontro, Ele mudou a minha vida, perdoou os meus pecados. Quem bebeu da água da vida se transforma em alguém que deseja crescer em comunhão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. A mesma frase dos homens de Emaús, quando Jesus começou a conversar, eles disseram: fica conosco. Quem se encontra com Jesus quer comunhão, quer investir tempo, invista tempo com Jesus, orando, lendo a Bíblia, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo culto nesta noite.